Olá, vamos responder a mais uma questão da CESP, TJ do Acre, aliás, TJ de Alagoas, 2012. Tá, então vamos ver agora a alternativa A. Veja bem, nas hipóteses de ação penal privada, se o ofendido morrer ou for declarado ausente por decisão judicial, a ação será extinta, uma vez que não haverá mais legitimidade processual que justifique o seu prosseguimento. Errado, está totalmente errada. Alternativa A, por quê? Porque o artigo 31 do CPP diz exatamente o contrário do que está dizendo essa alternativa. O artigo 31 diz o seguinte: se a vítima entrar com a ação penal privada, com a queixa-crime, e durante o transcurso da queixa, transcurso do processo criminal, a vítima vier a óbito, aí os parentes próximos poderão continuar com a queixa. E se caso a vítima vier a óbito antes mesmo de ter ingressado com a ação penal privada, os parentes próximos poderão ingressar com a ação penal privada. Então, os parentes podem ingressar com a ação penal por meio da queixa, ou eles podem continuar com a ação penal cuja queixa já tenha sido proposta pela vítima em vida. Ok? E aí a questão está dizendo que não pode, que a vítima morreu, pronto, acabou. O réu não vai ser mais penalizado. Errado, está totalmente errado a alternativa A. E aí eu trouxe aqui a fundamentação legal. Eu transcrevi o artigo 31 para vocês lerem, né? Os parentes próximos aos quais eu me refiro é o cônjuge, o ascendente, o descendente e o irmão. Tá? O exemplo aí de ascendente seria os pais, os avós, etc. Descendente seria os filhos, os netos, etc. E o irmão seria o irmão unilateral ou o irmão bilateral, né? O irmão que é filho só do pai ou o irmão que é filho do pai e da mãe, né? Unilateral ou bilateral. Enfim, beleza. Então a questão está errada por força do artigo 31 do CPP. A letra B é o gabarito da questão. A letra B é o gabarito. A letra B está certa. Tá? Veja bem. Em se tratando de delitos de ação penal pública condicionada à representação do ofendido, o órgão do Ministério Público dispensará o inquérito se, com a representação, forem oferecidos elementos que o habilitem a promover a ação penal. Está correto. Por que está correto? Nós já estudamos o artigo 39, parágrafo 5º, quando nós comentamos algumas questões sobre o inquérito policial, né? Nós aprendemos que o inquérito policial tem várias características e uma delas é a característica da dispensabilidade. O Ministério Público não precisa se basear obrigatoriamente no inquérito. Não, ele pode se basear em outras provas. O inquérito é dispensável. Embora o trabalho do delegado seja um trabalho louvável e respeitado, o inquérito ele é aqui no Brasil dispensável. Beleza? Então, se a vítima representa no Ministério Público trazendo todas as provas contundentes, firmes, com seguranças jurídicas autênticas, o Ministério Público não precisa de aguardar o inquérito do delegado. Não, o Ministério Público pode ingressar com a ação penal pública condicionada imediatamente. Beleza? Ok? Tranquilidade, então. O artigo 39, parágrafo 5º, diz exatamente o que está retratando aqui a alternativa B. Veja bem, o órgão do Ministério Público dispensará o inquérito se, com a representação, forem oferecidos elementos que o habilitem a promover a ação penal e, neste caso, oferecerá a denúncia no prazo de 15 dias. Perfeito. É exatamente o que está dizendo o CPP. E a questão retratou exatamente esse entendimento. Por isso que a letra B é o gabarito. Agora vamos para a letra C. Tá? Veja bem, a letra C está errada. Tá? Veja bem. Tanto a ação penal pública incondicionada quanto a ação penal pública condicionada devem ser promovidas por denúncia do Ministério Público. Até aqui está correto, artigo 24, caput do CPP. Beleza. Aí continua. Independentemente de representação do ofendido. Errado, porque a ação pública incondicionada, ela pode ser promovida independentemente de qualquer representação, qualquer autorização do ofendido. Por isso que o nome é incondicionada, porque não está condicionada a nada. Agora, a ação penal pública condicionada,
temos duas, a condicionada à requisição do ministro da Justiça e a condicionada à representação do ofendido. Por isso, que a questão está errada, a questão está generalizando, ela está dizendo que tanto a ação penal pública condicionada quanto a ação penal pública incondicionada, todas elas não precisam de a representação da vítima. Errado, porque a ação penal pública condicionada precisa de representação da vítima, por isso que o nome é condicionada à representação da vítima. Beleza? Tá? Só não vai precisar de representação da vítima quando for requisição do ministro da Justiça, né? Ação penal pública condicionada à requisição do ministro da Justiça. Enfim, não tem como você dizer que essa alternativa está correta, basta você compreender o artigo 24, caput do CPP. Eu coloquei aqui, ó, os crimes de ação pública, esta será promovida por denúncia do Ministério Público, beleza, está de acordo com o artigo 129.1 da CF, né? Mas dependerá quando a lei o exigir da requisição do ministro da Justiça ou de representação do ofendido ou de quem tiver qualidade para representá-lo. Perfeito. Perceba que temos as duas ações penais públicas aqui, a incondicionada e a condicionada aqui no final. Beleza? Isso aí tudo você já sabe, nós só estamos revisando, tá? Vamos agora responder a letra D. Veja bem, ó, seja qual for o crime, quando praticado em detrimento do patrimônio da União ou do Estado, a ação penal será pública condicionada à representação da autoridade competente. Errado, porque o artigo 24 caput diz exatamente o contrário. Diz que se houver prejuízo, se houver dano em detrimento do patrimônio da União ou dos Estados, na verdade, a ação penal pública será incondicionada. E acabou. Simples assim. Beleza? Isso está previsto no artigo 24, parágrafo 2º, que eu vou ler agora. Ó. Seja qual for o crime, quando praticado em detrimento do patrimônio ou do interesse da União, dos Estados ou dos municípios, a ação penal será pública. Perfeito. E aqui está dizendo que a ação penal será pública condicionada à representação da autoridade competente. Errado, tá? Em desacordo com o artigo 24, parágrafo 2º do CPP. Beleza. Agora vamos para a alternativa E, né? Veja bem, ó. Se o Ministério Público, em vez de apresentar a denúncia, requerer o arquivamento do inquérito policial, o juiz, no caso de considerar improcedentes as razões invocadas, deverá determinar o prosseguimento da ação penal. Errado, porque quando o Ministério Público pede o arquivamento do inquérito, o juiz ou concorda com o arquivamento e determina o arquivamento, ou não concorda com o arquivamento e indefere o arquivamento e envia o inquérito para o chefe do Ministério Público, que é o Procurador-Geral de Justiça. Aí, o Procurador-Geral de Justiça, ou ele concorda, insistindo no pedido de arquivamento, ou o chefe do Ministério Público pede para outro promotor oferecer a denúncia, ou o próprio chefe do Ministério Público, ele mesmo, oferece a denúncia, no caso. Tá? Então, a questão está contrariando expressamente o artigo 28, segundo o qual o Procurador-Geral de Justiça tem essas três opções e o juiz tem a única opção de enviar para o Procurador-Geral de Justiça o inquérito. Enfim, se o Procurador-Geral de Justiça insistir no arquivamento do inquérito, aí o juiz é obrigado a arquivar e simples assim, acabou. É o que diz o artigo 28 do CPP. Se você quiser ler o artigo 28, basta você fazer uma leitura aí acurada sobre os termos aí do artigo 28. Na verdade, você já fez essa leitura, eu já detalhei, expliquei, destrinchei todo esse artigo. Então, se você quiser dar uma revisada, basta você fazer aquela pequena leitura que você lembrará com sucesso das informações que eu já te repassei. Né? Então, assim, a letra E está incorreta, ok? Por força do artigo 28 do CPP. A letra D está incorreta por força do artigo 24, parágrafo 2º do CPP. A letra C está incorreta por força do artigo 24, caput do CPP. Eu vou até colocar aqui, 24 caput do CPP. E a letra B é o gabarito, está correto, porque está retratando exatamente o artigo 39, parágrafo 5º do CPP, enquanto que a letra A está incorreta, porque está contrariando o artigo 31 do CPP. Beleza? Então, assim, fico por aqui. Daqui a pouco a gente volta aí para comentar outras questões sobre o processo penal. Até logo, então.